Escritores em Cena. Obras produzidas por profissionais da educação de Campinas. Olá, eu sou Vanessa Cresce. Hoje recebemos a professora e autora Lúbia. Lúbia, se apresente para nós. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, né? Minha primeira vez aqui. Eu sou professora da rede de Campinas há 15 anos e atualmente eu trabalho na MF Benevenuto Figueiredo Torres. Sou mineira e mãe e professora. Lúbia, você escreveu sobre um tema muito interessante. Conta para nós sobre a história, os personagens. A gente vai falar sobre dinheiro, educação financeira, falando para crianças e falando para professores. Um tema tão importante que às vezes a gente deixa de lado. E aí a gente escolheu as histórias clássicas para estar trazendo essa temática para dentro da sala de aula, para levar os nossos alunos a refletirem sobre as escolhas. Agora, Lúbia, por que você decidiu falar sobre educação financeira para crianças? Eu sou professora dos pequenos já há algum tempo e eu comecei o meu processo de educação financeira durante a pandemia, de encontrar e descobrir as coisas que eu precisava saber sobre dinheiro, que infelizmente na minha infância não foi possível, nas escolas onde eu passei também não eram trabalhadas, e eu fui vendo que muitas das coisas que eu estava aprendendo enquanto adultas, se tivessem sido ensinadas para mim quando eu ainda era jovem, a minha vida teria sido bem diferente. E oportunizar isso tanto para os meus filhos quanto para os meus alunos ficou uma coisa importante para mim. Eu sempre trabalhei com projetos na escola da qual eu tinha vindo e juntamente com uma outra professora, também participou da escrita do livro, a Lucimar, nós começamos a desenvolver nessa escola para a qual eu fui, que é o Benevenuto, um projeto com os nossos alunos sobre educação financeira. E aí, trabalhando com os adolescentes, a gente começou a ver o quanto as histórias, aprender através da história do outro, fazia com que eles conseguissem entender mais alguns conceitos importantes. Daí a ideia de começar, então, vamos pegar os pequenos, que eu também dava aula para o 2º ano, trazer os contos clássicos, trazendo, então, aqueles aspectos importantes de educação financeira através dessas histórias para que eles entendessem conceitos que, a princípio, pareciam muito adultos, mas que, colocado nas histórias, ficava mais compreensível para eles. Quer dizer, foi a partir de uma mudança na sua postura que você conseguiu passar essa mensagem para as crianças. Exatamente. A mudança, ela começou primeiro em mim, de entender que quando a forma como eu me relacionava com o dinheiro, que era meio que sem saber lidar com ele, poderia ser alterado, eu poderia aprender a lidar melhor, né? A pensar mais sobre o meu futuro, a poupar uma parte do que eu recebia, a organizar melhor os meus gastos. Então, fazendo isso para mim, eu vi as mudanças na minha casa, vi as mudanças nos meus filhos, na minha vida, eu quis trazer isso também para dentro da escola. Inclusive, a gente desenvolveu no ano da idealização do projeto, né, que foi 2023, a gente fez com os nossos alunos do 2º ano um projeto coletivo, onde a gente tinha um passeio como meta final, e esse passeio ele tinha um custo. E aí a gente se organizou no decorrer do ano, para poupar, então os pais eles tiveram algumas opções. Vender pizza, participar de bazar, fazer cofrinho com as crianças e ao longo do ano eles foram fazendo essa poupança para que o evento pudesse acontecer. Somente uma aluna não foi, mesmo assim foi porque ela passou mal, não foi em não ter dinheiro. Porque às vezes a gente acha que o dinheiro ele é um limitador de coisas. Eu não tenho dinheiro, logo eu não posso fazer. E a forma como a gente está tentando trabalhar a educação financeira é dizer o oposto. O dinheiro ele é uma ferramenta para te oportunizar a realizar sonhos. E quando você sabe lidar com isso, você consegue atingir seus objetivos. E o livro ele veio depois, então, como uma parte desse projeto, né? O livro ele chama, posso pegar para vocês darem uma olhadinha? Por favor. Chama O Poder das Nossas Escolhas. E ele ele é idealizado a partir da história A Galinha dos Ovos de Ouro. Então, dentro da história clássica, você tem um casal que recebe uma galinha que bota ovos e eles gastam de uma forma desordenada, de uma forma gananciosa, e a lição passada é: não sejam gananciosos. Nós queríamos passar uma outra mensagem a partir dessa história, que você tem escolhas, e que as escolhas que eles fizeram no decorrer do livro foram escolhas respaldadas na vida que eles tiveram. Então, por que eles queriam comprar tanta coisa? Porque existia um buraco dentro deles, existia uma falta. E aí a gente tratou essa questão da humanidade. Ninguém faz as coisas porque é burro,
A gente faz as coisas por desconhecimento. A gente não sabe algumas coisas, mas a partir do momento que a gente aprende, a gente pode ser capaz de tomar outras decisões. E durante o livro, as crianças têm a opção de escolher que final vai acontecer. O que vai acontecer com esse casal que teve essas escolhas? Ele vai ter uma outra oportunidade de fazer diferente? Que oportunidade vai ser essa? E aí eles vão discutindo, se eles tivessem pego uma parte desse dinheiro e feito isso, não precisaria acontecer isso com eles. Então a gente vai trabalhando esses conceitos. Não é porque você errou que está fadado ao erro, todo mundo vai errar. Eles erraram na história, a gente vai errar na vida, mas existe a possibilidade de você recomeçar. Daí o nome que a gente deu, o poder das nossas escolhas. Que a gente tem sempre a oportunidade de recomeçar e fazer diferente, né? A partir dos aprendizados que a gente vai tendo. Lúbia, deixa seus contatos para nós. Como professora, né, eu tenho um canal junto com as meninas, né, com a Lucimar, com a Ieda, chamada Professor Buscador. Então é @Professor Buscador, onde a gente fala um pouquinho dessas histórias e de outras práticas que a gente tem voltadas para a nossa sala de aula, para poder falar um pouquinho sobre essa temática de educação financeira. Também sou formadora da rede, trabalho com os professores, e aí lá você também vai encontrar um pouquinho das coisas que a gente fala no nosso curso de formação para os professores sobre educação financeira também. @Professor Buscador. Quanta história potente na nossa rede. Lúbia, agradecemos a sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada eu pela oportunidade, Ivan. Escritores em Cena. Obras produzidas por profissionais da educação de Campinas.